a professora Ana Paula. Tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de dizer que estou com muita saudade de todos. Espero que vocês estejam bem e se cuidando. Lembre-se, neste momento é muito importante que vocês fiquem em casa. Vamos começar a nossa aula de ciências? Na aula de hoje, vamos fazer a correção da lista de exercícios que passei para vocês lá na plataforma do Classroom. Nessa lista, vamos trabalhar os temas eletricidade e magnetismo, que são os assuntos das primeiras unidades do material Trilhas de Aprendizagem. Além deste material, nessas primeiras semanas, vocês também tiveram acesso lá na plataforma a outros materiais, como vídeos, textos, artigos, reportagem. Vocês fizeram quiz para testar o conhecimento do que vocês foram aprendendo e tivemos também um experimento na forma de desafio. Nesta última semana, eu também disponibilizei alguns capítulos do livro didático de vocês, referente a esses temas. É importante que vocês tenham estudado esses capítulos para responder os exercícios. Antes da gente ir para a primeira questão, vou abordar algumas dúvidas que apareceram lá na plataforma. Muitas delas eu respondi por meio dos comentários, mas acho que é importante explicar aqui no vídeo, já que pode ser a dúvida de outros alunos também. A gente sabe que toda a matéria é constituída por átomos, certo? Então, você, eu, a cadeira ou sofá no qual você está sentado, o computador ou celular que você está usando, o ar que você respira, os planetas que estão orbitando o Sol neste momento, tudo que existe no universo e é formado por matéria é constituído por átomos. Vocês já devem ter visto um desenho como este daqui, certo? É uma representação de um modelo atômico. Na verdade, é o modelo de Rutherford e Bohr, que vocês estudaram lá no material de vocês. É uma maneira de representar o átomo, não é a única, mas é uma das maneiras de representar o átomo. De forma bem simplificada, o que temos aqui? A gente tem aqui no centro dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. E aqui ao redor deste núcleo, né, foi constituído esses dois tipos de partícula aqui, a gente tem os elétrons, que vão formar a nossa eletrosfera. Vocês viram nos vídeos que os prótons e os elétrons são partículas dotadas de carga elétrica. Só lembrando, por convenção, dizemos que os prótons, que estão aqui no núcleo, têm carga elétrica positiva. A gente pode simbolizar por um sinalzinho de mais. E os elétrons, que estão aqui na eletrosfera, têm carga elétrica negativa. A gente pode simbolizar por um sinalzinho de menos. Para o nosso estudo, que é o dos fenômenos da eletricidade, as partículas que vão nos interessar são os prótons e os elétrons, porque são as partículas com carga elétrica. O nêutron, que está lá no núcleo, ele não possui carga elétrica. Como o próprio nome sugere, ele é neutro, né? Não tem carga elétrica. Então, ele não vai nos interessar no nosso estudo no momento. A interação entre as cargas elétricas a gente chama de força elétrica. Ela pode ser uma força de repulsão ou uma força de atração. Vamos ver aqui no exemplo. A gente tem duas cargas negativas, tá vendo? Simbolizadas aqui com o sinalzinho de menos. E o que está acontecendo com essas duas cargas? Elas estão se repelindo, se afastando. O mesmo acontece se a gente tiver duas cargas positivas. Elas também vão se repelir, vão se afastar. Então, a gente deduz daqui que cargas iguais, menos com menos, ou mais com mais, se repelem, se afastam. Agora, quando a gente tem cargas diferentes, aqui uma carga positiva e aqui uma carga negativa, o que está acontecendo com ela? Elas estão se aproximando, elas estão se atraindo. Então, quando a gente tem cargas elétricas de sinais diferentes, elas se atraem.
Muito bem, vamos para a correção do nosso primeiro exercício. Eu sugiro que vocês peguem a lista e acompanhem as respostas, façam as anotações que forem necessárias. O exercício 1 dizia o seguinte: em cada um dos casos a seguir, indique se ocorre atração ou repulsão entre os pares de carga. Vejam bem que nesse exercício eu não estava pedindo para vocês marcarem uma das alternativas, e sim que vocês analisem cada um dos casos, se é atração ou repulsão. A maioria fez isso, alguns não prestaram muita atenção no enunciado. Então vamos analisar cada item. No A, o que a gente tem aqui? Dois sinais positivos, então são duas cargas positivas. O que acontece quando as cargas são iguais? Repulsão. E no B? Agora a gente tem uma carga positiva e uma negativa. São cargas diferentes, então é a atração. O C? Duas cargas negativas, duas cargas iguais, ocorre a repulsão. E finalmente no D, uma carga positiva e uma carga negativa, ocorre a atração. Vou colocar a resposta aqui só para vocês corrigirem lá no exercício de vocês. Se precisar, vocês vão dando uma pausa no vídeo, tá bom? Antes da gente partir para o exercício 2, vou fazer algumas observações, tirar algumas dúvidas, tá bom? Então, esse exercício vai estar falando sobre eletrização. O que será que é eletrização? Então, aqui tem um conceito. Eletrização é o processo que torna um corpo eletricamente neutro em um corpo eletricamente carregado. Uma observação. Em física, quando a gente fala de corpo, a gente não está falando do corpo humano, a gente está falando de qualquer matéria que ocupe lugar no espaço, que seja formada por átomos. Tá? Então, um objeto é um corpo, uma bolinha é um corpo, um dado é um corpo, qualquer coisa que tenha massa é um corpo para a física. Corpos neutros são aqueles que apresentam a mesma quantidade de prótons e elétrons. A gente já viu que são componentes dos átomos. Vamos lá dar uma olhadinha no átomo de novo. Um átomo é eletricamente neutro quando o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Ou seja, tem um número igual de prótons, lembra que o próton está lá no núcleo, tem carga positiva, ao número de elétrons. Então, esse átomo vai estar neutro quando os prótons, a quantidade de prótons, é igual à quantidade de elétrons. Os prótons, eles não se movimentam aqui do átomo, né? A gente não mexe nos prótons do átomo. Nos fenômenos de eletrização, a gente mexe apenas na carga negativa, ou seja, nos elétrons. Observe um pouquinho, eletricidade, elétrons, tem relação, né? Então, ela tem relação com a movimentação dos elétrons. Então, são os elétrons que se movem de um átomo para outro. Ou seja, os elétrons conseguem se mover de um corpo a outro corpo. Então, vamos lá. Todos os processos de eletrização consistem em retirar ou fornecer elétrons a um corpo. A gente entendeu já, né, que os elétrons conseguem sair de um átomo a outro, ou seja, de um corpo para outro. O mesmo não pode ser dito dos prótons, que por estarem presos no núcleo do átomo, não podem ser conduzidos entre um átomo e outro. Então, é aquilo que a Pro falou. Os prótons não vão sair. Então, quando a gente está falando de eletricidade, a gente está falando só de elétrons, de carga negativa. Deste modo, quando um corpo neutro recebe elétrons, sua carga torna-se negativa. Então, se eu tenho um corpo, um objeto, no qual o número dos prótons e dos elétrons são os mesmos, e ele passa a receber elétrons, ele fica eletrizado negativamente. Por que negativamente? Porque ele recebeu elétrons, que é a carga negativa. Agora, ao perder elétrons, sua carga torna-se positiva. Então, se o corpo neutro tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele passa a perder esses elétrons, eles estão saindo, indo embora, ele vai ficar com menos elétrons do que próton, ou seja, ele vai ter mais
prótons, carga positiva. Então, ele fica eletrizado positivamente. Quando ele perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente. E como que acontece esse processo de eletrização? É isso que a gente vai ver agora. A gente tem basicamente 3 processos de eletrização. No exercício de hoje, a gente vai focar um pouquinho mais no processo de atrito, mas é importante a gente conhecer todos, certo? A eletrização por atrito ocorre por 2 corpos de materiais diferentes, quando eles são atritados, quando eles são esfregados um no outro. Vai ter a transferência de elétrons de um corpo para o outro. Aqui a gente tem exemplo de um bastão de vidro e de um pouco de lã. A gente esfregou, atritou um material no outro. Ocorreu a transferência de elétrons do vidro para a lã. Então, o vidro ficou com mais carga positiva e a lã ganhou os elétrons, ficando com mais carga negativa. Sendo que ganhou elétron vai ficar eletrizado negativamente e o que perdeu elétron vai ficar eletrizado positivamente. Na eletrização por contato, a gente vai ter um corpo neutro e um corpo eletrizado. Pode ser positivamente ou negativamente. No caso aqui do exemplo, a gente tem um corpo eletrizado negativamente. Quando a gente encosta esses 2 corpos, a esferinha A e a esferinha B, os elétrons saem, no caso aqui, da esfera que está eletrizada negativamente, para a que está neutra. E ambos os corpos ficam eletrizados negativamente. Caso essa esferinha aqui fosse eletrizada positivamente, não ia sair os prótons. A gente já sabe que os prótons não saem. Então, iam sair, na verdade, os elétrons do nêutron para o que estava eletrizado positivamente, tá bom? Na eletrização por indução, também a gente vai ter um corpo neutro e um corpo eletrizado. Só que aqui não há o contato, não vai encostar um corpo no outro. Ele vai apenas aproximar. Aquele corpo que estava neutro, ele vai ser o induzido e o eletrizado, o indutor. Percebam que esse corpo aqui ele não deixou neste momento de ser neutro. O que aconteceu nele foi um rearranjo das cargas elétricas. Como esse corpo aqui estava eletrizado negativamente, ele vai atrair a carga oposta. Qual é a carga oposta? A positiva. Então, esse corpo vai ter um lado carregado positivamente e um lado com maior cargas negativas. Se não houver o contato aqui neste caso, não vai ter a transferência, é só uma indução, é só uma aproximação. Se a gente colocar um fio terra aqui, aí sim esse corpo fica carregado, tá bom? Mas a gente vê isso um pouquinho mais para frente. Vamos focar um pouquinho na eletrização por atrito. O que temos nessa imagem aqui? A gente tem aqui um bastão de PVC, um cano de PVC. E aqui um tecido, pode ser uma flanela, por exemplo. A gente está atritando, esfregando esse bastão de PVC na flanela, no tecido. O que está acontecendo? Vamos olhar um pouquinho. Eles iniciam com cargas positivas e negativas em ambos os materiais. Quando há o atrito, olha o que está acontecendo com as cargas negativas. Muitas delas estão indo para o bastão de PVC, para o cano de PVC. Certo? Então, as cargas negativas estão saindo da flanela, do pano, para o bastão de PVC. Ah, professor, e como que eu vou saber quem é que ganha e quem é que perde elétrons nesse caminho? Porque no exemplo anterior, o vidro é quem perdia os elétrons. Agora, nesse exemplo que está no movimento, é o PVC que está ganhando os elétrons. Bem, isso vai depender do tipo de material que é feito esse objeto. Porque dependendo do tipo de material, vai ter átomos diferentes, substâncias diferentes, que têm maior ou menor propensão a perder elétrons. Para isso, tem uma escalinha que a gente chama de série triboelétrica. Tá? A gente consegue encontrá-la na internet. E aí a gente consegue saber quem é que perde mais elétrons do que quem ganha mais elétrons. Nessa escalinha que eu coloquei aqui do lado, a gente vai ver que esses que estão aqui mais para cima, eles têm maior tendência de
perder elétrons. Enquanto a gente vai descendo na nossa escala, esses que tem aqui embaixo têm maior tendência de ganhar elétron. Então vamos ver lá. O vidro aqui nesse caso está aqui. E a lã está aqui. Então como o vidro está aqui, ele vai perder elétrons para a lã, que está mais próximo do negativo. No caso do cano ali de PVC, é um plástico, um tipo de plástico, certo? Está aqui, ó, embaixo. E os tecidos, pode ser de algodão, seda, de lã, está aqui em cima. Então ele vai perder para o plástico. É o que acontece quando a gente esfrega lá a caneta, o pente de plástico no cabelo, né? Que é aquele experimento clássico que todo mundo faz para entender esse tipo de eletrização. O cabelo humano tá aqui, ó. O plástico vai estar aqui embaixo. Então o cabelo humano vai perder elétrons para o plástico. O plástico vai ficar eletrizado negativamente nesse caso. Vamos lá então para o exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte: o vidro, quando esfregado com a lã, perde elétrons e fica positivamente carregado. O vidro, além de perder elétrons, adquire prótons? Explique. B. Para onde vão os elétrons que o vidro perde? C. A lã carregada eletricamente tem o mesmo número de prótons e elétrons? Explique. Então, o que a gente tem aqui? Um enunciado seguido de 3 perguntas. A gente tem que responder cada uma dessas perguntas. Então, vamos para a primeira pergunta. Na primeira pergunta, a gente tem: o vidro, além de perder elétrons, adquire prótons? Primeira parte da pergunta. Não. Vocês já viram que o átomo não vai perder prótons, né? Quem faz a movimentação é sempre os elétrons. E depois o explique. Então, lembra bem, né? Se a gente tem aqui uma pergunta, começa, depois ela tem uma segunda parte, então tem que ter 2 respostas, né? Referente à primeira e depois a explicação. Tem gente que só explicou, tem gente que colocou só essa primeira parte, e isso é importante a gente ficar atento. Qual seria a possível explicação? O vidro adquire carga positiva porque, ao perder elétrons, fica com mais prótons do que elétrons. Então, veja bem, ele não ganhou prótons. Como ele estava neutro, houve a eletrização por atrito, ele perdeu elétrons, então ele ficou com um número menor de elétrons, consequentemente o número de prótons torna-se maior do que o número de elétrons que ele tinha inicialmente. A B. Para onde vão os elétrons que o vidro perde? Então a gente já sabe que o vidro perdeu os elétrons. Esses elétrons ficaram pelo mundo à toa? Não, né? Eles passaram de um material para o outro. Os elétrons do vidro passaram para que material? Para a lã, que é o material no qual ele estava sendo atritado. C. A lã carregada eletricamente tem o mesmo número de prótons e elétrons? Explique. Então vamos lá à primeira parte da pergunta. A lã carregada eletricamente tem o mesmo número de prótons e elétrons? Não, né? Senão ela não estaria carregada eletricamente. Ela estaria neutra, como ela estava no início. Aqui já está falando que ela está carregada eletricamente. Então, não. Qual a possível explicação, então, para essa resposta? Ela tem mais elétrons que prótons, ou seja, ela está eletrizada negativamente. Lembra que a lã ganhou os elétrons do vidro? Vou deixar a tela com as respostas. Se vocês precisarem, vocês pausam o vídeo para fazer a correção no caderno de vocês. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, para não ficar tão longo. E aí vocês podem dar uma pausa e depois ir para o outro vídeo para a gente corrigir as demais questões, tá bom? Então, até mais!